Fastback. Para os entusiastas mais românticos, uma lembrança da configuração de carroceria mais desejada no Mustang de primeira geração. Para os caras ligados em mercado, é o nome da versão sedã do último Focus que a gente teve por aqui no nosso mercado. Agora, passa uma borracha em tudo isso, porque Fastback, a partir de agora, aqui no Brasil pelo menos, significa esse carro aqui. O mais novo veículo da Fiat, derivado do Pulse, como a gente vai mostrar em muitos detalhes para vocês hoje aqui no Autoline. Uma receita muito parecida, inclusive, com a do Nivus. Manteve seu entre-eixos, no caso lá do Polo, aqui do Pulse, e modificou-se o carro inteiro desse lado para cá, com uma linha de caimento de teto extremamente suave. Eis aí o nome, então, Fastback. Mas a Fiat foi um pouco além aqui em relação à Volkswagen, porque se a Volkswagen se contentou com o motor 1.0 TSI no Nivus, aqui a gente tem não só a opção T200, que é 1.0 turbo de 130 cavalos, mas também tem a T270, aquela de 185 cavalos, que vai estar no Pulse Abarth, aqui para uma série de outros veículos do grupo inteiro, como por exemplo Toro, Compass e Renegade. Então hoje, aqui no Autoline, vocês vão conhecer todos os detalhes do Fiat Fastback. Numa região rural, em estradas tranquilas ou em rodovias movimentadas, Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia os detalhes técnicos do Fiat Fastback, comparando com o Fiat Pulse e o Nivus da Volks. Escrito Autoline. Então vamos entender o que a gente tem de Pulse aqui no Fastback. Se você tem um olho bem treinado, você vai notar que esse para-choque aqui veio do Pulse. Não qualquer Pulse, mas sim do Abarth. Nesse momento exato, eu não consigo dizer para vocês se esse para-choque se aplica a todas as versões do Fastback, porque essa aqui é a única versão Abarth Limited Edition que está disponível para a gente aqui, a avaliação que é a versão com motor 1.3, o T270 de 185 cavalos, tá? Mas o fato é que o para-choque é igualzinho, incluindo essa entrada de ar aqui, do lado de cá da caixa de roda tem uma saída de ar. Eles não explicaram, mas acredito que seja para fazer uma selagem aerodinâmica, ajuda a diminuir o arrasto e turbulência, ajuda um pouco em termos de eficácia energética, mas as soluções são muito similares na parte da dianteira em relação ao Pulse. Então a gente tem o mesmo capô, o mesmo conjunto óptico, mas a gente tem uma grade com um desenho diferenciado. Essa régua preta também, aliás, é bem ao estilo do Abarth, tá? Quando a gente vem aqui para a lateral, ponto forte aqui, desenho de roda. A Fiat realmente caprichou muito em toda a linhagem aí do Fastback. A gente viu a apresentação, a gente sabe que tem rodas aro 17 e rodas aro 18 e todas realmente têm um desenho bastante sofisticado. Mesmo essa aqui com esses 5 raios, parece algo convencional, mas eles conseguiram incluir esse pentágono flutuante aqui. Então na parte de rodas, quase todas diamantadas ou com pinturas invocadas, no caso essa daqui, então realmente uma coisa muito legal. Porta dianteira, com certeza a mesma do Pulse, mas daqui para trás tudo diferente. Incluindo, lógico, a folha de teto, porque a gente tem todo esse caimento que vai mergulhando aqui em direção à coluna C, tá? Então toda essa área de lateral traseira, mas necessariamente também a porta traseira é uma peça diferente. Agora é lógico que sendo a mesma base significa que a gente tem o mesmo entre-eixos, que não é dos maiores, né? O mesmo entre-eixos do Pulse, 2,53 m, mas olha só, a gente tem 4,46 m agora de comprimento. Então aqui é importante explicar para vocês. Esse balanço traseiro é o grande diferencial do Fastback e era justamente um dos pontos fracos do Pulse em relação ao Nivus, por exemplo, né? Porque o Nivus, eles pegaram lá a base do Polo, mesmo entre eixos, vários elementos estruturais em comum, inclusive de estamparia, mas fizeram todo um balanço traseiro mais longo e aqui sim a gente tem essa receita. Então aqui a gente tem mais de 30 centímetros de diferença aplicados especificamente aqui nessa parte aqui dessa porção traseira, que não só, como vocês vão ver daqui a pouquinho, garantiu um verdadeiro latifúndio de porta-malas, mas também ajudou na parte do design, porque eles conseguiram explorar isso fazendo esse caimento de teto bem suave. Porque se fosse mais curto aqui, eles teriam de fazer um carro ou de 2 lugares, ou seria uma transição muito abrupta de caimento de teto. O pessoal da marketing da Fiat fala muito em design italiano, justamente por causa das origens da marca, mas vamos lá, né? É muito BMW essa linha de design aqui na traseira, né? Ficou elegante sem dúvida nenhuma,
Meus parabéns ao pessoal do time de design da Fiat em Betim, fez um trabalho fenomenal, mas a inspiração no design BMW é muito óbvio, não só pela proposta de carroceria, né, mas também por essa solução do grupo óptico, lembra muito essa última fase dos carros da BMW. A gente acha que, num primeiro momento, que o acesso ao porta-malas é aqui, mas na verdade é escondido aqui embaixo, tá? Aqui está a câmera de ré. E aqui o latifúndio, 516 litros de porta-malas na aferição VDA, ou 600 no modo bruto, mas o ideal é que a indústria use. Então a gente tem 100 litros a mais de porta-malas aqui do que o Nivus e muito mais do que os 370 do Pulse, evidentemente. Tem algumas artimanhas aqui? Tem. Se você olhar aqui, por exemplo, essa linha do fechamento do porta-malas, olha como está elevada essa porção aqui, né? Então, o tampão, aquela parte de cima aqui, você não consegue utilizar muito para colocar objetos. Mas é o fato que o porta-malas ficou gigantesco e a acessibilidade ao vão também, sem dúvida, ficou algo espetacular. Então, é um grande diferencial, não só de design, mas que também possibilitou se explorar toda essa parte de porta-malas. Aliás, vale fazer uma observação que a plataforma do Pulse, desse veículo, em consequência, não é a do Argo, tá, gente? Essa daqui é a plataforma do Pulse mesmo, tem toda uma linha de carga diferente, a parte das longarinas, fixação de suspensão, quadro, caixa de direção, realmente é uma outra arquitetura, mas que realmente casa com entre-eixos do próprio Argo por uma limitação fabril, que é justamente o ponto fraco aqui dessa plataforma, que em quase todos os outros sentidos é realmente bastante moderna. Uma coisa interessante de observar é que aqui no Fastback a gente tem rodas de 5 furos, ao contrário dos 4 furos que a gente tem no Pulse. E isso também é por causa dos freios que a gente tem na dianteira aqui, né? No caso dessa versão 1.3, a gente tem 305 milímetros de disco, então os freios estão bem caprichados, ainda que atrás a gente mantenha o sistema de tambor, que vocês vão entender melhor em detalhes aí quando a gente fazer o test drive on-board. Para esse lançamento, a Fiat disponibilizou o Fastback em 3 versões, 2 com o motor 1.0 turbo e essa daqui que tem o motor 1.3 turbo, que é a Abarth Limited Edition, tá? As versões 1.0 replicam o que a gente tem no Pulse, só que sem a versão Drive, então já começa na Audace e já vem bem completa, né? Carregador por indução, faróis e lanternas de LED, tem o sistema de infotainment com tela de 8,4 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, enfim, já vem aí muito forrado de equipamentos e a Impetus traz aí alguns daqueles recursos semi-autônomos, como alerta de mudança involuntária de faixa, o farol alto de regulagem automática, sistema de frenagem emergencial semi-autônoma e aí o sistema de infotainment passa a ter a tela de 10 polegadas e também a gente passa a ter o painel digital, teto passa a ser na cor preta e aí sim a gente tem a entrada das rodas Aro 18 com acabamento diferente dessa daqui que é a 1.3, a Abarth Limited Edition, tá? Agora preço, onde é que esse carro aqui vai parar? Bom, no momento que vocês estão assistindo no vídeo aí, eu já pus na área dos comentários em destaque os preços de todas as versões, equipamentos detalhados. Nesse momento eu tenho que acreditar que esse veículo aqui vai tentar atirar aí um fogo duplo, né? Tirando tanto no Nivus quanto no T-Cross na versão topo de linha, que é 1.4, que está aí por volta dos 160 mil reais. O Nivus começa em 120 mil reais mais ou menos, e aí a versão Highline vai para 138 mil. Eu acho que esse veículo tende, especialmente nessa fase de lançamento, a ter um preço um pouco mais acessível, mas vocês aqui vão dizer se eu acertei ou se eu errei aí na área dos comentários quando vocês verem os preços oficiais. Para fazer o melhor negócio, sem dúvida nenhuma, você precisa do melhor plano de financiamento e conte com o Bradesco Financiamentos para isso. É só em autoline.com.br, clique em simular financiamento lá no topo do site, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta em mãos. E vai lembrar que o Bradesco Financiamentos oferece alguns recursos que não estão disponíveis no mercado por aí, como por exemplo o financiamento turbinado, que permite que você inclua uma série de serviços que são muito interessantes, inclusive para seminovos, como por exemplo martelinho de ouro e despachante, dentro da proposta do financiamento, facilitando muito sua vida. Inclusive, acessórios você consegue incluir na sua proposta. Enquanto você está lá na Autoline, vale a pena você conferir também as opções de seminovos no valor estimado do Fiat Fastback, que tem muita opção interessante para você fazer um belo salto de categoria. Com esse carro aqui, a Fiat está testando alguns limites, incluindo o quão desejável e o quão você pode modificar uma base partindo de um veículo relativamente compacto como o próprio Pulse, né? Então, olha só o tamanho dessa carroceria, quase 4,5 metros de veículo. Uma carroceria com teto Fastback, um SUV coupé agora finalmente então no mercado que eu não vou chamar de entrada, mas muito mais acessível do que o segmento de luxo no qual esse tipo de solução era mais comum, como o X6 ou essas últimas versões que a gente viu no Porsche Cayenne.
não deixa de ser interessante sem dúvida nenhuma. Eu estou muito curioso para entender como que o mercado vai reagir a isso, porque a gente tem uma percepção de valor muito grande aqui no que a gente vê lá fora, né? Especialmente essa parte aqui traseira do veículo. Agora, tem algumas limitações de espaço interno, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas já que estou falando nisso, vamos dar uma olhadinha então na cabine. Aqui dentro a gente tem basicamente a cabine do Pulse, mas com algumas melhorias que se concentram em especial nos bancos e nessa porção aqui do console, né? Então, vocês conseguem ver que agora a gente tem a adoção do Black Piano, mas mais do que isso, agora a gente tem a introdução do freio eletrônico e estacionamento, tá? Então liberou espaço aqui, até para a Fiat brincar um pouquinho mais em termos de design, né? Então, nessa versão aqui, em especial, o acabamento é Black Piano, mas a gente já viu na sócio divulgação que as versões de entrada contam com esse acabamento aqui acetinado em prata. Dois porta-copos aqui que são modulares, né? Você consegue remover aqui essa porção para você conseguir utilizar como um porta-objetos, tá? E os bancos, como vocês conseguem ver, com esse acabamento diferenciado aqui, nessa versão aqui com couro artificial, né? Que se chama de couro ecológico. Mas em forma geral, o painel é basicamente o do Pulse, né? Em termos de estrutura. É lógico que vocês vão ver a plaquetinha, né, edição limitada Abarth, mas a figura aqui é muito a do Pulse, exceto, é claro, o volante, que aí sim a gente tem a mesma peça do Pulse Abarth, incluindo esse escorpião que vai alterar aí o mapa de abertura das borboletas, do acelerador, carga de direção, vai mudar alguns parâmetros para deixar aí a tocada um pouquinho mais ardida, né? Então, considerando que a gente está falando então de uma cabine de Pulse, vocês vão ver aí uma profusão de plásticos duros, né? Então, são materiais bem texturizados em termos de design, mas ao toque em si tem bastante superfície dura, especialmente aqui no painel de porta, que você vai encontrar um apoio aqui acolchoado para os cotovelos, mas um plástico duro que risca um pouquinho fácil, especialmente nessa porção inferior. É verdade que esse elemento de design aqui do console deu uma bela melhorada na percepção de luxo. Nessa versão aqui, inclusive, a gente tem o painel digital, que tem uma tela um pouco reduzida, né? Ela não vai de fora a fora, mas ainda assim, para algumas pessoas, pode ser um toque interessante de design. Mas é uma cabine que aí tem a sua, vamos dizer assim, ela vai expor algumas das limitações, vamos dizer assim, chamar de um cobertor curto, né? Então a Fiat trouxe toda essa percepção de luxo aí para a parte de fora, mas se a gente estivesse falando de uma cabine extremamente luxuosa, que seguramente está falando de um veículo muito mais caro, né? Então, de forma geral, você ainda sente que é algo derivado do Pulse. Vamos dar uma olhada então o que aconteceu com o espaço traseiro. Espaço traseiro, eu tenho boas e más notícias. Boa notícia é que o encosto agora está um pouquinho mais reclinado, né? O departamento de design da Fiat pôde explorar um pouquinho melhor graças ao balanço traseiro mais longo, tinha porta-malas pra caramba, então deu ainda para explorar um pouquinho uma posição mais reclinada aqui, tá? Mas como o entre-eixos é o mesmo, e inclusive o ponto H são os mesmos do Pulse, você vai ter aí o mesmo espaço para os joelhos, que não é ruim, mas definitivamente não é o espaço que você espera para um veículo de 4,5 metros. Essa é uma observação importante. Eu tenho 1,82 m, tenho aqui uns 4 dedos aqui para os meus joelhos aqui em relação ao encosto, então não é um espaço ruim, o espaço é bom para os pés. Para a cabeça aqui, eu vou dizer o seguinte para vocês, a gente tem uma solução muito aceitável para um teto fastback com esse caimento aí meio coupé, tá? Eu achava que ia ser pior. É o fato que a gente tem aí uns 3 centímetros a menos de altura em relação ao Pulse, né? Então, considerando tudo isso aí, o espaço traseiro acaba ficando muito bom. Dá para ver que eles fizeram reentrances aqui para aproveitar ao máximo o espaço. Agora, se você tem aí 1,85 m, 1,90 m, nem se fala, aí você vai ter contato realmente da cabeça com o teto. Mas eu reforço o que eu falei, assim, para uma linha de teto caída, assim, estilo fastback, foi bem resolvido aqui, tá de bom tamanho. Saída de ar-condicionado sem regulagem aqui para os ocupantes de trás, a gente tem uma portinha USB, então é isso. Relativamente modesto, tem uma percepção de qualidade interessante, entrega aí alguns pontos que é derivado de um SUV de entrada, apesar dessa percepção tão luxuosa do design externo. Mas vamos ver então como é que ele anda, afinal. Bom, vamos ver a disposição então dos 185 cavalos desse motor T270 Multi-Air 3. E esse exato aqui é um 0 a 100 em 8,2 segundos, de acordo com a ficha técnica da Fiat. Lógico que a gente tem uma situação de aclive, mas um tempo aproximado de aceleração desse carro, que dá um belo abismo aí em relação às referências mais próximas, vamos dizer. Até porque esse carro se enquadra numa situação muito específica, né? Mas ele vai ser aí mais ou menos meio segundo mais rápido do que o T-Cross 1.4, que tem 150 cavalos.
e evidentemente vai ser bem mais rápido que os 10 segundos que a gente vê no Nivus. E mesmo o Pulse vai estar ali um pouquinho mais rápido que o Nivus, mas também vai estar ali na casa próxima aos 10 segundos, né? E aliás, esse é o grande, vamos dizer assim, a grande frente que esse carro aqui explora, que o Nivus não explorou, que era justamente a possibilidade de colocar um motor 1.4 TSI dentro daquela carroceria, né? Bom, a gente está falando de um motor que tem uma eficácia aí razoável na parte de consumo, né? A gente está falando de 8,8 km por litro no consumo misto entre cidade e estrada, dividindo aqui simétrico, né, por 2, e 12,4 km por litro quando a gente considera gasolina. E aí uma coisa muito curiosa, pessoal, é que a diferença entre o consumo dessa versão aqui, que a gente está testando, que é a única que tem disponível, com o motor T270, 1.3 turbo, para 1.0, que é a T200, que não está disponível para a gente testar nesse exato instante, a diferença de consumo é quase nula, né? Então a gente está falando aí de 0,1, 0,2 km por litro, mesmo com uma diferença tão grande de potência, né? Para lá de 50 cavalos. E por que isso? Aqui a gente tem um fenômeno, né, que os engenheiros chamam de right sizing, né? Para esse porte, para essa massa, para essa concepção desse veículo, o motor apropriado é esse mesmo aqui, 1.3 turbo, tá? 1.0 turbo, o que acontece? Em muitas situações, está ali andando com pouca carga de pedal, né, acelerando só um pouquinho, ele trabalha numa fase quase aspirada, né, com pouca pressão de turbo, e aí acaba sendo muito esforço, muita carga que o motor precisa fazer para ele movimentar essa carroceria, que vai ser aí por volta de 70 kg mais pesada do que a gente via no Pulse, né? Então no Pulse a gente viu o motor 1.0 funcionando muito bem. Aqui a gente já vai ter um pouco de déficit por essa questão aí desse peso a mais que a gente está carregando. Então em termos de consumo, ele vai ser tanto a 1.0 quanto a 1.3, falando no Fastback, vai ser mais ou menos 5% pior o consumo em relação ao Nivus, e vai ser aí por volta de 6 a 7% menos eficaz do que o próprio Pulse. Mas ainda assim são números muito bons, então é só uma referência para vocês mesmo. Aqui na minha mão, no meu polegar direito, você tem a tecla aqui com o escorpiãozinho da Abarth, né, que a gente apresentou no anterior para vocês. Antecipa um pouco então dos recursos que a gente vai ter no Pulse Abarth. Aqui a gente vai conseguir uma melhoria, ou melhor, um mapa mais esportivo, da curva do pedal. Então pisando menos ele vai abrir mais as borboletas, ele vai ativar ali o perfil do comando Multi-Air 3, que é esse sistema todo que a gente vai explicar daqui a pouquinho, um perfil mais agressivo, mais rápido. Então você vai ter aí uma pegada um pouquinho mais ardida, e não necessariamente para performance, porque a programação normal, padrão aqui do pedal, ele é um pouquinho pesado, justamente para você favorecer o consumo. Então se você quer um carro mais esperto só na estrada, que exija menos movimentação do seu pé, você liga aqui com um toque no polegar. Isso eu achei interessante mesmo, independente de questão de esportividade, é um recurso que deixa o carro mais esperto, é o toque aqui de uma tecla que está aqui diretamente na sua mão, né? Então achei isso aí uma coisa bem interessante. Falei de Multi-Air 3, né? É um sistema aí que já está bem conhecido, né? A gente já explicou isso em N carros que possuem esse sistema, né? Toro, Compass, Renegade. Uma rápida pincelada, as válvulas de admissão não são acionadas diretamente pelo comando, né? A gente tem um sistema eletrohidráulico. Na prática, o que permite esse sistema é você ter uma variação quase infinita de perfis, né, de acionamento, tanto do levante quanto de duração ali das válvulas, né? Ou seja, a parte de admissão, quanto que você vai injetar de ar e combustível dentro da câmara. E aí com isso que importa mesmo para você, consumidor, é que você vai ter um controle muito mais eficaz no motor na parte de gerenciamento a respeito de controle de pré-ignição, por exemplo. Especialmente porque também na concepção desse motor a gente tem um ângulo dos microinjetores quase vertical, justamente para evitar que você tenha muito contato da mistura de combustível com a parte ali das paredes dos cilindros, onde você tem a lubrificação, que eu sei que a conversa foi um pouco técnica demais, mas é o famoso fenômeno LSPI, né, que acabou assolando aí alguns motores da Chevrolet quando eles introduziram aquele motor 1.0 turbo, né? Todo mundo conhece essa história muito bem. Então aqui a Fiat, a Stellantis, enfim, teve uma estratégia bem inteligente para você conseguir extrair performance, mas com o mínimo de risco de pré-detonação. O resumo da ópera de tudo isso que eu expliquei é isso: você tem um motor que consegue explorar melhor, trabalhar mais magro, com menor risco
de pré-ignição. Então essa que é a grande sacada aqui. Então vou desligar aqui o botão Abarth. Então eu falei para vocês que a gente tem um carro que está mais ou menos 70 kg mais pesado, né, do que o Pulse. Uma coisa muito interessante aqui foi um cuidado que a Fiat teve, pelo menos nessa versão que a gente tem a ficha técnica. A gente tem aqui um disco de 305 milímetros na dianteira, então freio na frente é o que não falta aqui. Curiosamente, quase inexplicavelmente, ainda mantivemos o sistema de tambor na traseira, né? Em termos de performance de frenagem, na verdade, a gente tem um desempenho muito parelho, mas não deixa de ser esquisito. E você tem algumas desvantagens de dissipação de calor também, você utilizar tambor, fora essa questão de percepção de qualidade, você pagando um valor elevado num veículo com freio a tambor, com o peso que ele tem agora, né, de mais de 1.300 kg nessa configuração aqui de carroceria. Isolamento acústico, eu estou rodando aqui a 110 km por hora. Todo mundo sabe, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, ela tem uma textura que transmite muito para a cabine. Eu vou dizer que tá na média, não foi dos melhores isolamentos acústicos, mas definitivamente também não figura dos piores, tá? Então acho que tá dentro do que você espera dessa categoria mesmo, tá? Não é algo que desabona o produto. Aqui ele vai lembrar, né, nessa configuração com esse motor a gente não tem o câmbio CVT, tem o câmbio automático, né, da Aisin, muito bem mapeado, super inteligente. Não sinto falta de sequer necessidade de fazer trocas manuais aqui, né? Então com um meio kickdown que ele já desceu 2 marchas de uma vez, foi da 6ª para a 4ª. Então força não falta, até com o torque todo desse motor. Como eu falei, nessa configuração aqui 1.3 turbo a gente tem realmente a configuração certa para esse peso, para esse porte. Então é um carro que anda gostoso, anda soltinho. Então tudo isso é muito legal. Vale sempre reforçar, né, pessoal, esse carro aqui não é a plataforma do Argo, né, é a plataforma do Pulse, que calha de compartilhar o mesmo entre-eixos, e é o que a gente falou na apresentação, nesse pecado de eles não conseguirem modular esse entre-eixo para um veículo. Para esse Porsche seria muito interessante ele ter um entre-eixo maior, mas toda a parte de montagem de suspensão, quadro de suspensão é plano, aqui é outra caixa de direção, é outra linha de carga ali, toda a parte de longarinas é diferente em relação ao que a gente tinha no Argo, né? Mas tem esse déficit de você ter o mesmo entre-eixos. Mas aqui nesse carro, o Fastback, eles consertaram aquilo que mais desabonou as críticas, vamos dizer assim, em relação ao Pulse, que era essa questão do balanço traseiro ser igual, né? Aqui não, então um balanço traseiro bem maior, permitiu esse porta-malas todos que vocês viram, e com isso vocês têm uma percepção de produto completamente diferente. Então, nesse sentido, nesse produto aqui, eles conseguiram o que a Volkswagen conseguiu com o Nivus, que ninguém enxerga muito o Nivus como um Polo, né? E aqui é uma coisa muito parecida, eles conseguiram um resultado bem distinto em relação ao que é o próprio Pulse, mas eles foram além em relação ao Volkswagen, introduzindo esse motor aqui. Então tem uma opção mais sofisticada, com mais força, então o cardápio acaba ficando mais completo. No final das contas, pessoal, aqui a Fiat está explorando os limites de muita coisa, né? Então limites em termos de valor, de percepção de valor, de o quanto de motor você consegue colocar dentro de uma plataforma compacta, quanto as pessoas estão dispostas a pagar por esse luxo a mais, e também explorando aí o limite daquele terreno que a Fiat historicamente sempre tem essa dificuldade de entrar em segmento aí de veículos um pouco mais luxuosos, né? É verdade, eles têm desbancado essa tese cada vez mais com veículos como a Toro, mas a gente sabe que na categoria de veículos mais de passeio sempre houve essa dificuldade, mas hoje o cenário é um pouco diferente, e aqui talvez esteja o grande trunfo para eles testarem essa tese, né? Como eu falei na apresentação, não dá para avaliar um carro sem saber o preço dele, né? Então, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês vão ver ali os preços, vocês vão poder opinar em relação ao quão bom realmente ele é, em base do quanto que ele custa. Mas impressões iniciais do veículo muito corretas, um baita desempenho aqui, um torque muito bom, então para ultrapassagens muito seguras aqui, realmente sobra força. Isso é uma coisa muito interessante para um veículo dessa categoria. E entre qualidades e pênaltis, no fim é um produto bem interessante. Vai entrar aí justamente com uma carta nova, vamos dizer assim, nesse cardápio aí para o consumidor, né? Essa questão de você trazer essa carroceria mais, literalmente mais coupé para esse segmento, né? Algo que estava meio restrito ao segmento de luxo. Como a gente falou, né? O Nivus tem
um pouco daquilo, mas não entrou totalmente. Esse aqui já entrou totalmente, essa questão da carroceria com desenho coupé. Então é uma opção a mais aí no mercado, entre essas qualidades e esses pequenos pênaltis. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueçam de assinar o canal do AutoOnline. A gente passou aí recentemente o limite dos 100 mil inscritos e a gente quer crescer muito mais graças a vocês. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado e um abraço. Câmera mostra detalhes internos e externos do veículo. Escrito AutoOnline.